Sejam todos bem-vindos a mais um devocional no canal Encontros com Deus. Levítico 10, 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. Reflexão prática. 1. Obediência às instruções de Deus. A história de Nadab e Abiú nos desafia a examinar nossas vidas e nossa adoração. Estamos seguindo as instruções de Deus ou estamos nos aproximando dele de maneira casual, fazendo o que achamos certo, em vez de seguir suas direções? Deus nos chama a uma obediência completa, que reflete nosso respeito pela sua santidade. Adoração com reverência. Devemos nos aproximar de Deus com reverência e respeito. A adoração não é um ritual vazio, mas uma expressão de nosso amor e respeito por quem Deus é. Precisamos perguntar a nós mesmos se estamos oferecendo a Deus o tipo de adoração que Ele ordena ou se estamos trazendo fogo estranho ao tentarmos adorar de acordo com nossos próprios termos. Consciência de nosso chamado como sacerdotes. Como cristãos, somos chamados a ser sacerdotes para Deus. Apocalipse 1:6. Isso significa que devemos ser exemplos de vida santa, obediente e reverente. A responsabilidade do sacerdócio não deve ser tomada de forma leviana. Precisamos viver vidas que honrem a Deus em tudo o que fazemos, sendo exemplo para aqueles ao nosso redor. Levítico 10, 1 diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, puseram fogo neles e acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, o que não lhes tinha sido ordenado. Este versículo descreve um momento crucial na história do povo de Israel, em que dois sacerdotes, Nadab e Abiú, filhos de Arão, cometeram um grave erro ao oferecerem fogo profano ou estranho diante de Deus, algo que Deus não havia ordenado. Este episódio é um lembrete importante da santidade de Deus e do respeito que devemos ter por suas instruções. Reflexões sobre Levítico 10, 1. 1. A santidade de Deus e suas instruções. Deus é santo, e suas ordens devem ser seguidas com precisão. A santidade de Deus é um tema central em Levítico, e isso inclui a maneira correta de se aproximar dele em adoração e serviço. Nadab e Abiú, embora fossem sacerdotes, desobedeceram às instruções específicas de Deus sobre como apresentar o incenso e o fogo diante dele. Esse ato de desobediência custou-lhes a vida. Levítico 10, 2. A obediência às ordens de Deus é crucial. Deus deu instruções claras sobre o serviço sacerdotal e a forma de adoração no tabernáculo. O erro de Nadab e Abiú foi tomar a liberdade de fazer algo que não foi ordenado, mostrando falta de reverência pela santidade de Deus. Isso nos ensina que a adoração e o serviço a Deus devem ser feitos de acordo com suas direções, sem invenções humanas ou desrespeito pela sua vontade. O perigo da irreverência na adoração. Fogo profano simboliza irreverência e desrespeito. O fogo profano ou estranho que Nadab e Abiú ofereceram representa algo fora do que Deus havia ordenado. Isso simboliza a irreverência com a qual eles se aproximaram de Deus. Este evento nos lembra que a adoração não é um ato casual. Ela deve ser feita com reverência e temor diante de Deus. A adoração não pode ser feita de qualquer maneira. Nadab e Abiú agiram sem o devido respeito pela santidade de Deus, e isso custou-lhes a vida. Esse episódio nos ensina que, quando nos aproximamos de Deus, devemos fazer isso com o coração correto e com obediência às suas orientações. A adoração a Deus não é sobre nossa vontade, mas sobre a vontade dele. 3. A responsabilidade do sacerdócio.
Os sacerdotes tinham a responsabilidade de serem exemplos de obediência. Nadab e Abiú tinham a função de representar o povo perante Deus, mas falharam em sua responsabilidade ao desobedecerem. Como sacerdotes, eles deveriam ser exemplo de como se aproximar de Deus corretamente, mas escolheram fazer o que era contra as ordens de Deus. Somos chamados a um sacerdócio responsável hoje. No Novo Testamento, somos chamados a ser sacerdócio real. 1 Pedro 2:9. Isso significa que, como filhos de Deus, temos a responsabilidade de viver em obediência e de sermos exemplos para os outros na maneira como nos aproximamos de Deus e como vivemos nossa fé. A consequência da desobediência. Deus não tolera desobediência, especialmente na adoração. A morte de Nadab e Abiú foi uma consequência direta de sua desobediência. Isso nos ensina que Deus leva a sério suas instruções e que a desobediência tem consequências. Embora hoje vivamos sob a graça de Deus por meio de Cristo, isso não nos isenta da responsabilidade de obedecer e reverenciar a Deus em tudo o que fazemos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse episódio nos lembra que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Quando temos um entendimento correto da santidade de Deus, isso nos leva a reverenciá-lo e obedecer suas instruções com cuidado. Conclusão. Levítico 10:1 nos ensina a ser cuidadosos em como nos aproximamos de Deus, enfatizando a importância da obediência e da reverência na adoração. Nadab e Abiú pagaram um preço alto por sua desobediência ao trazerem fogo estranho diante de Deus. Este versículo nos lembra que Deus é santo e que nossa adoração e serviço a Ele devem ser feitos de acordo com suas instruções. Que possamos sempre nos aproximar de Deus com corações reverentes e obedientes, oferecendo a Ele o que é santo e aceitável aos seus olhos. Obrigado por se juntar a nós em mais um devocional do canal Encontros com Deus. Que a mensagem de hoje inspire sua fé e guie seus passos ao longo do dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar seus comentários. Sua participação é muito importante para nós. Nos encontramos novamente no próximo devocional. Que Deus abençoe ricamente o seu dia.